Olá, olá, Maite Orsi aqui, falando sobre design de interiores, decoração, neuroarquitetura, design biofílico, lighting design, feng shui e muitos assuntos mais, porque aqui, além de ideias, dicas, curadoria, você encontra conteúdos que unem ciência com o ambiente, análises bem interessantes. E hoje o meu assunto é como transformar aquela cozinha em uma cozinha uau! Aí você vai dizer assim: bom, mas eu tenho uma cozinha, ou eu vou construir uma cozinha. Como transformar a sua cozinha em uma cozinha uau? E aí nós temos diferentes tipos de cozinha. Então, quando a gente vai considerar a planta do imóvel, você tem, por exemplo, cozinhas integradas, cozinhas que não estão integradas, cozinhas gourmet. Então, são várias modalidades para que a gente possa trazer aqui e como trazer esse ar de encantamento, como trazer esta atmosfera especial, porque a cozinha se tornou um ambiente muito especial. A cozinha é hoje um espaço praticamente social, onde a gente está preparando coisas gostosas, conversando, trocando ideias, recebendo as pessoas. Então, ela se transformou num ambiente muito mais versátil e muito mais sociável. E hoje nós vamos ver como fazer essa transformação. Em primeiro lugar, eu preciso ressaltar a importância de um excelente projeto que considere todas as suas necessidades, que considere a parte funcional e estética, as questões dos eletrodomésticos, como é que ela vai se situar e como ela vai se relacionar com a casa, se ela é, por exemplo, uma área gourmet, uma cozinha integrada. Então, nós vamos falar sobre tudo isso e vamos falar sobre materiais, sobre aparência, estilo. E eu quero te convidar para dividir comigo esse espaço da tela, que eu vou passar para você uma porção de itens, detalhes. Assista e veja o que te cabe e o que confere para você estar colocando em prática, porque não só são dicas para quem está construindo ou para quem vai construir, são dicas também para quem quiser dar aquele visual renovado, são dicas para quem quer dar só uma melhoradinha no espaço. Porque às vezes você já tem uma coisinha que gosta, mas tem algo que incomoda. Então aproveite esse conteúdo e depois deixa nos comentários. Você sabe que eu tenho meu Insta, que tá, eu vou pôr o endereço aqui, que tem um material diário e constante falando sobre ambiente, sobre curiosidade, sobre ciência aplicada, neuroarquitetura, design biofílico, as técnicas de iluminação que são tão importantes na nossa vida hoje e muito mais. Então lá você consegue me acompanhar. Aqui também peço que se inscreva e que acione as notificações para estar sempre a par de tudo. E tenho também o meu blog, que o endereço é esse aqui, e é um blog que eu escrevo bastante, tem muito material lá, muita coisa interessante. Se você gosta de ler, o convite é certo. Eu começo a mostrar aqui esse projeto, que é um projeto que eu desenvolvi de um detalhamento de cozinha. Esse já é um projeto executivo e ele tem qualidades, características tangíveis e intangíveis,
Por quê? Ele vai promover resultados de organização, bem-estar, que já é intangível, de beleza, de soluções práticas, de conforto, todo o fluxo muito bem estabelecido. Então, são esses os detalhes e resultados de projeto que facilitam extremamente a vida e a solução do ambiente. O projeto é uma parte de planejamento e ela facilita toda essa operação, confecção, decisão, solução de um ambiente. Então vamos começar pelos materiais. Os materiais, como tampos ou bancadas, são muito importantes do ponto de vista da cozinha, porque nós temos um espaço que tem como plano horizontal o piso e os tampos. Então, eles têm um destaque muito grande. Por exemplo, este tampo, né, estes tampos que foram confeccionados em pedra natural. A pedra natural, especialmente os granitos, são um destaque pela durabilidade, pela nobreza do material. O material é realmente testado milhares de anos e a gente vem e usa esse material. Então, eu considero um material muito nobre, muito rico e que realmente dá um resultado, dependendo, é claro, sempre das escolhas, da paleta de cor, da combinação entre os elementos para o bom resultado. Aí nós temos um tampo de quartzo, que aí nós temos os materiais que são compostos e dão um resultado muito uniforme, muito bonito, então cores sólidas, tem a possibilidade de se trabalhar com outras cores, porque a paleta de cores que é oferecida por estes materiais é muito ampla também. Aqui nós temos novamente a pedra natural, com a sua nobreza e uma entonação entre os elementos bem feita. Temos também a madeira, que pode ser tratada para ser protagonista nesse espaço também. Temos soluções de envelopamento que favorecem essas texturas e criam esses contrapontos, né, interessantes. Fica muito belo o ambiente com algumas variações, o ambiente cria um interesse diferente. A possibilidade do porcelanato, né, sendo usado como, nesse caso aí, piso e tampo aplicado, que também dá um resultado estético maravilhoso. Aí nós temos novamente a composição de madeira com pedra. Então nós vemos aqui ao fundo, né, no tampo onde tem o cooktop, um quartzito e aqui madeira. Agora nós vamos falar sobre cores. As cores são um elemento fundamental para se compor o ambiente. É claro que o primeiro item a ser visto para a decisão de cores deve ser o estilo. O estilo é um dado muito importante. Convido você a assistir os nossos vídeos aqui sobre estilo, sobre tendências, para se atualizar. Nós temos a possibilidade de criar atmosferas com a cor, porque a cor é um elemento muito poderoso e até pouco tempo atrás ela frequentava muito pouco os ambientes de cozinha, de funcionalidade e trabalho, porque imperava realmente os tons neutros. Os tons neutros não deixaram de ser importantes e muito queridos, porém, hoje nós vemos a inclusão de outras cores, por exemplo, os terrosos que estão super em alta,
E estas cores, elas dão um clima específico, uma personalidade diferenciada. Veja nesse caso, tampo contrastando parede de fundo das utilidades, né? Muito interessante essa composição. Por outro lado, nós temos a possibilidade de um estilo, uma inspiração provençal, com adição de madeira, esse tom terroso no piso, em contraste com os armários. Então, tudo isso gera uma atmosfera muito interessante e resulta num ambiente bastante personalizado. Veja que essa cozinha tem uma área de tampos grande, uma área de armários, que também é uma coisa muito importante dentro do ambiente de cozinha, porque nós precisamos organizar e guardar coisas. E o próximo item que nós vamos falar, que é o terceiro item, que é a iluminação. A iluminação é um aspecto muito importante. Nós precisamos entender a iluminação da cozinha de uma maneira um pouco diferente. Ela precisa de iluminações que são iluminações de área de trabalho. Então, onde a gente trabalha, onde a gente está mais frequentemente, a gente precisa de uma iluminação mais intensa. Em relação a tampos, nós precisamos de iluminação exclusiva, porque, veja, quando nós estamos de frente ao tampo, nós estamos projetando sombra. E com isso, a sombra vai nos prejudicar a visualização da nossa tarefa. Por isso é importante ter essa iluminação de tampo. Veja que eu até anotei com esse sinalzinho. Você tem a iluminação de teto, você tem o facho. Se você estiver aqui, você projeta sombra. A cozinha está muito bonita, mas a iluminação não está correta. Veja esta daqui, que é uma iluminação. Tem uma régua de LED aqui, um perfil, e ela está iluminando sobre o tampo. Isso está correto. Essa é uma iluminação de área de trabalho. E muito importante que seja feita assim. Por outro lado, você tem que observar também temperatura de cor de luz, porque muita gente diz, a cozinha pode e deve ter o branco frio. Eu discordo, eu acho que conforto de iluminação dentro da paleta de cores da luz, né, em temperaturas de grau Kelvin, são mais cálidas, mais mornas, são mais confortáveis em todos os ambientes. Ah, mas ilumina mais o branco frio. Não, não é verdade. Esse dado nós vamos ver nesta questão de eficiência, né? De quantas candelas, de quantos lumens aquela fonte de luz é capaz de oferecer. Então, não procede essa afirmação. Agora nós vamos falar sobre estilo. Estilo é um detalhe bastante importante. Hoje, com as cozinhas abertas, né, cozinhas de conceito aberto, nós temos que ter uma preocupação extra com estilo para que tudo fique muito harmônico. Por exemplo, se você tem uma casa mais moderna e tem uma cozinha que está integrada ou área gourmet dentro do mesmo estilo, você tem uma unidade de linguagem, fica muito bonito, fica coerente. Agora, se você tem uma casa mais clássica, você naturalmente vai precisar fazer uma opção por uma cozinha mais clássica. Uma cozinha que tenha e que transpire essa atmosfera de estilo. Então, estilo é coerência, é harmonia, é linguagem. Observe o que você tem em casa para poder fazer esse bom casamento. Outro detalhe muito importante, metais e eletrodomésticos. No I-Salone,
lá em Milão, nós vimos estes eletrodomésticos com características personalizadas, cores bastante diferentes do que a gente está acostumado a ver, e mesmo as opções mais intensas na cor. Então, são tendências que estão vindo por aí para eletrodomésticos. E eletrodomésticos, nós temos assim uma possibilidade muito grande. É claro que o clássico é o aço inox, que impera e que vem fazendo aí a cozinha brilhar. E tem também a possibilidade dos eletrodomésticos embutidos, que também dá um resultado muito interessante, especialmente quando você tem ambientes de conceito aberto. É claro que eles ainda têm um preço elevado em relação ao não embutido, mas é uma observação importante. Os metais, especialmente estas torneiras que são tidas como torneiras mais de área gourmet, são muito práticas, porque a cozinha ela exige uma série de ações, uma série de operações que precisam de muita mobilidade. Então você leva o jato d'água conforme você precisa. Muito interessante, muito útil, super recomendo. Soluções rápidas para quem já tem a cozinha. Nós temos a possibilidade de envelopamento. O envelopamento pode trocar uma textura, é claro que a gente precisa procurar ótimos materiais de revestimento e qualidade na aplicação para ficar realmente um trabalho bonito. E cozinha é um lugar de muita manutenção, muita limpeza, então ele precisa ser durável. A vantagem é que ele pode ser trocado. E os resultados podem ser surpreendentes. Você pode ter um resultado de cor, uma inclusão, por exemplo, de tons neutros e tons mais quentes, e fazer isso de uma forma absolutamente sem obra nenhuma, sem mexer com armário nenhum, e revestir esse seu conjunto de armários. Muda completamente o visual. Aqui nós temos uma observação importante, que nós já estamos no 7º item, um cantinho para o cafezinho da manhã. O café da manhã é uma operação especial dentro do ambiente de cozinha. E aí você precisa ter o seu lugarzinho para as coisas, lugarzinho para os equipamentos, lugarzinho para a armazenagem das conveniências, um espaçozinho ali guardadinho para isso, que não atrapalhe a rotina e que, ao contrário, auxilie em rapidez, em praticidade. Então, essa é uma dica muito importante. E, por fim, harmonizar estilo, cor, iluminação e materiais. Este é um ato natural de um bom projeto. Um bom projeto, ele traz consigo essas soluções, além de trazer consigo as considerações de elementos muitíssimo importantes em relação ao estilo pessoal de uso, a questões neurológicas aplicadas ao conforto, à percepção do espaço, a condição de se integrar a natureza com o espaço. Então, tudo isso o projeto ele deve fazer. Aí nós temos, por exemplo, coerência de estilo, um estilo rústico, todo muito bem trabalhado, todo muito bem entonado em relação a cores, a estilo propriamente dito, ao ambiente, né, a ambiência. Aí nós temos uma outra proposta totalmente prática, cozinha em 2 cores, com bancadas, uma pequena cozinha e bastante neutra. Ou então a madeira, ela vem e dá aquele toque de aquecimento, agradabilidade, e aqui composta com superfície polida.
Então pode ser um vidro, pode ser uma laca alto brilho. Estas composições dão muita beleza para o ambiente. E por fim, para encerrar, um ambiente bem minimalista, todo branquinho, que ainda continua sendo naturalmente muito agradável e muito utilizado. São muitos detalhes, muitas informações técnicas, muitas questões importantes. E aí você vai olhar e vai ver qual é a sua necessidade, sua preferência e vai deixar esse ambiente da cozinha muito mais bacana. Qualquer pergunta, lá no Insta ou aqui, que eu te respondo. Então eu vou ficando por aqui, muito feliz de ter gravado esse vídeo para você e te espero com muita alegria no próximo vídeo.